Retomando os trabalhos, estando presente, solicito a senhora Priscila Alves de Luca, responsável pelo setor de empenho e compras, que tome lugar no seu assento. Já está ali na presença do seu advogado, se houver. Inicio o depoimento da segunda testemunha às 14 horas e 16 minutos. Priscila, eu vou fazer alguns esclarecimentos para a senhora aqui em relação à tomada de depoimentos. A senhora foi intimada por esta comissão em razão do cargo que ocupa na administração municipal, para colaborar com essa investigação parlamentar, a qual foi aberta pelo requerimento 49/2025, para o prazo de 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 120 dias, que ela visa investigar as despesas da última gestão do Poder Executivo Municipal, 2021-2024, não pagas e ou não empenhadas. Inicialmente, despesas da Secretaria de Saúde, posteriormente, despesas também da Secretaria de Obras, podendo, inclusive, ainda haver despesas envolvendo outras secretarias. Passo agora a leitura do termo de compromisso da depoente, conforme o artigo 203 do Código de Processo Penal. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha sobre palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e do que lhe for perguntado? Sim, prometo. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos de que tenha conhecimento eu tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, advirto a testemunha que nos termos do artigo 342 do Código de Processo Penal, fazer falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, é punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Advirto ao depoente que o depoimento será gravado mediante registro audiovisual, sem redução a termo, podendo ser solicitado cópia da mídia a qualquer tempo pela depoente ou por seu patrono devidamente constituído. Passo as perguntas nesse momento. Priscila, qual é o trabalho da senhora atualmente na prefeitura? Eu faço os empenhos que me vêm através de mapa de compras, né? Eu faço os empenhos, menos os da Secretaria de Saúde. Os da Secretaria de Saúde, eles têm um setor de compras próprio, e daí é eles quem fazem lá. Eu faço das outras secretarias. A senhora sabe o nome da pessoa que faz o empenho na Secretaria de Saúde? Então, a princípio, eu acredito que seja a Nelaine e a Camila. Se não me engano, elas duas que fazem os empenhos referentes a aquisições, coisas que é da Secretaria de Saúde. Porque a demanda da saúde é muito grande, então ficaria muito difícil para ficar tudo ali no setor ali, então foi designado que eles fizessem lá. Faz um tempo já. No ano de 2024, eram essas mesmas pessoas que faziam esses empenhos na Secretaria de Saúde? Sim. Que eu tenho conhecimento, sim. Perfeito. Há quanto tempo a senhora está nessa função ali de empenho na secretaria que a senhora está atualmente? Então, eu entrei em 2006 na prefeitura no setor de licitações, mas eu entregava mais combustível, eu ficava mais com a parte de frotas. Aí, em 2014, com a entrada do Neto na prefeitura, do gestor Neto, aí eu comecei a fazer requisições de compra e, posteriormente, foi colocado outras pessoas, né? No caso, foi outra pessoa que ficou no meu lugar, e eles me enviaram ao Conselho Tutelar, onde eu fiquei 2 anos e 4 meses. Quando a gestão Kleber começou, então eles pediram que eu retornasse para o setor, aí foi quando eu retornei com a parte dos empenhos. 2017, se não me engano. Isso aí. Como que funciona para fazer o empenho? A gente aqui está buscando resolver algumas questões, né, dessa CPI, e nós, quanto vereador, precisamos entender como que funciona até ser emitido o empenho e o porquê que ele é emitido. Então, assim, normalmente, é quase que todos os nossos processos, eles são licitados, né? Então, acontece a licitação do produto, vem o termo de referência, acontece, e a compra em si acontece depois de contrato firmado, tudo certinho. Como que funciona? É através de um DOC da plataforma, desde 2022, né?
Antes a gente não tinha um DOC, mas em 2022 começou. Então a gente alimenta os dois sistemas, a contábil da Equiplano e a Undoc. O pedido, quem faz é a própria secretaria, o pessoal designado de lá da secretaria, faz o pedido de compras, solicitando a assinatura do ordenador e do gestor. Aí, quando eles assinam, é enviado para a etapa 2, que é geração de empenho. Aí chega ali no nosso setor, no meu setor. Então, eu só adquiro, faço a compra com a assinatura do ordenador da despesa, que seria o ordenador da pasta, e a assinatura do gestor, que seria o prefeito. A partir disso, daí a gente adquire, compra. Aí o que acontece? Faz a compra e envia para quem nos solicitou. Seja a Secretaria de Obras, Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria lá para a garagem, alguma coisa assim. Aí a gente envia para eles, através, com o empenho em mãos, enviam através de um ofício para o fornecedor, ou até mesmo em mãos, e recebem a nota fiscal que tramita por dentro da plataforma, por dentro do processo ali normal, até ir para o controle interno, futuramente, e pagamento. O trâmite normal é esse aí sempre. Quando a senhora fala ordenador de despesas, quem seriam? Seriam os secretários ou diretores. Por exemplo, tem uma diretora, se não me fala a memória, que é também ordenadora, na realidade assina, que seria a Fran. Ela não é secretária, ela é uma diretora de departamento, mas assina. E quem mais? O do Debetran, se não me falha a memória também. Mas os outros o ordenador em si seria o secretário da pasta, que nem no caso, Sérgio Vitalino Galvão, da Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cíntia Jaqueline Ramos, Saúde, e assim vai, todos eles. Antes de chegar para vocês, esse empenho para você emitir, tem que ter passado por esses ordenadores, que é o secretário e o prefeito. Isso. Assinatura deles. Isso aí. Quando chega para vocês, só para eu entender, por exemplo, um serviço ele custa lá R$1.000, como exemplo. Uhum. Esse empenho deveria ser de R$1.000, certo? Certo. E quando chega para você, por exemplo, um serviço que é R$1.000 e chega para você fazer um empenho de 100, foi porque primeiro veio essa ordem desses ordenadores? Sempre quem eu faço conforme é solicitado. Alguém pediu, alguém solicitou naquela forma. Sem mais. Mas é feito conforme o que eles solicitam ali. A gente não muda valor ou designa valor ou alguma coisa assim. É feito conforme eles pedem lá. Mas também diz respeito à forma como foi licitado. Às vezes a pessoa licita e é por valor a forma como se compra. E às vezes é por unidade a forma como se compra. Então depende de como a modalidade, o modo como foi feita a licitação. Aí vai sair na compra ali, conforme está lá no Equiplano, lá no contábil, no caso, né? Exatamente. Para sair o empenho precisa estar na licitação, né? Isso. Para se tornar um empenho também tem que ter a justificativa na licitação. Sempre. A justificativa no processo. Tipo, a gente não estorna assim do nada. Estornou, não, a gente tem que vir lá dentro do processo. Solicito o estorno do empenho número tal com justificativa. Porque todo o estorno do empenho tem uma justificativa embaixo. Não teve o saldo total utilizado. Não foi adquirido. O fornecedor não entregou o produto. Alguma justificativa a gente é obrigatório ter. A gente tem que colocar lá na hora do estorno. Tem que ter uma justificativa. Perfeito. Repassa a palavra ao senhor relator Bruno Savarro para que proceda a sua inquirição. Boa tarde, Priscila. Tudo bem? Obrigado por ter comparecido. Vou fazer uma pergunta para todos que vai ser a primeira, tá? Houve alguma orientação, alguém do poder público, seja cargo comissionado, seja de carreira, concursado, te procurou para orientar, para, enfim, fazer ali uma orientação de fato do que falar, o que não falar aqui? Hoje? Isso. Não? Não. Durante o exercício de 2024, houve solicitações de empenho que foram negados ou postergados? Negados pelo setor ou pela administração? Que quando chega para mim o processo correto, eu já tem que estar assinado. Uhum. Então, se não foi assinado, possivelmente não chegou para mim. Não chegou até ti. Porque assim, tem que estar assinado para daí eles ir lá e encaminhar para a próxima etapa, que seria a geração de empenho. Então, cada pessoa tem a sua função no seu setor dentro do Undoc.
Então eu só vejo os processos quando eles já passaram para minha etapa, no caso, né? Então- Aí é quando eu vejo. Então, via de regra, ordenador de despesas, secretários e alguns diretores e o prefeito também precisam assinar antes de chegar a ti. Isso. E Sim. antes de prestar o serviço e entregar o material, inclusive. Sim. É a Então- forma, com certeza, correta. E você tem ciência, O empenho é prévio, né? é prévio, tem Tem que ser ciência antes. de que era feito de outra forma, de antes realizado ou a obra, ou a entrega do material, execução do serviço antes do empenho? Não. Não é para ser assim, né? E Tenho. na formalidade não era para Também não ser, mas tenho. chegou a ter alguma reclamação ou, enfim, alguma informação de que era feito de outra forma na gestão? Não. Não? Em específico, não. Porventura, chegou a receber alguma ordem ou orientação para não empenhar algumas despesas? Só as que não viessem assinadas. Perfeito. Essa é sempre. E, em última instância, quem decidia que se o empenho seria realizado? Prefeito? Ordenador. Os Executivo. ordenadores? Sim. Sim. Ali no final da gestão, havia alguma informação, algum indício de que alguns serviços teriam sido prestados sem empenhos? Chegou até ti essa informação? Não. Não? Que é sempre muito. Fim de gestão é sempre muito assim. Uma loucura, assim, né? Trabalho, principalmente fim do ano, né? Pra gente. Eu fechei, peguei ao finzinho do Cordaço, o seu Reichenbach, depois o Neto, né? Então, assim, o fim do ano normalmente o fim do ano já é corrido. Mas, assim, quando você está na mesma gestão, você, né, tem condições de gerir, você vai gerindo o orçamento do próximo ano, tudo normal. Mas quando é para fechar, é sempre assim, sempre bem corrido, tudo bem certinho, para você, né, pagar os fornecedores e tudo. A princípio, sempre foi assim, esse mesmo trâmite. E a senhora comentou agora que passou por 5 transições? Do Cordaço para o Reichenbach, do Reichenbach para o Neto para o Kleber. Isso. E de alguma forma teve participação nessa finalização ou na transição desses governos na parte, de fato, do orçamento? E eu pergunto aonde que eu quero eu te digo aonde eu quero chegar. Nos outros anos, como que foi feito esse empenho de coisas que foram executadas no final do exercício anterior? Era sempre empenhado normalmente, antes do exercício acabar. Antes do exercício acabar? Sim, Não sim. teve nenhuma situação onde o exercício novo iniciou? Que eu me lembre, não. E quando... Algum em específico que eu me lembre, não. Normalmente é de praxe ser assim, né? Isso. E você comentou que a saúde tem ali um empenho à parte e tudo mais, né? Um procedimento à parte. Sim. Mas eu vou perguntar da mesma forma. Existem procedimentos na saúde em que precisa passar, executado o serviço, depois passa por uma auditoria para depois ser pago. Isso pode levar 45, 60 dias. Tem informação sobre isso? Não? Sobre as compras em si, da saúde, muito pouco eu sei. Porque realmente é um setor separadinho. Não fico assim, sabendo. E a parte orçamentária também é mais difícil para a gente. A gente vai mesmo pela parte, a dotação orçamentária, que a gente, de tanto a gente empenhar sempre, a gente mais ou menos sabe, olha lá no ORC, né? Empenhado é nessa conta, mas orçamentariamente falando, ou contabilmente falando, quantia de quando a gente não fica sabendo, né? Na sua visão, a ausência de empenho que causou essa CPI, ela foi por omissão, negligência, dolo? Alguém que deveria ter agido não agiu? Não sei lhe dizer. Não sei te responder concretamente. Sem mais, presidente. Obrigado ao relator Bruno. Neste momento, repasso a palavra ao primeiro secretário, o senhor Júnior Nese, vereador Júnior Nese, para que proceda a sua inquirição. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, Priscila. Boa tarde aos membros da mesa. Agradecemos a sua presença aqui. Assim, os colegas já fizeram várias perguntas, né? Acabaram respondendo algumas que eu tinha alguma dúvida também. Uma pergunta que eu tenho para lhe fazer é o seguinte: como é feita a compra do objeto quando não é licitado? De que
maneira que como vocês procedem ali dentro? Quando não é licitado, Não então, tem licitação. sim, quando é um pronto pagamento, alguma coisa assim, elas existem, né? Mas assim, ela tem um chamado que a gente fala compra por elemento, né? Que é o elemento da despesa. Então, quando ela vem sem, a gente precisa ter, a gente cobra sempre por orientação e tal do controle interno, precisa se ter os orçamentos, né? Que seriam no mínimo 3 orçamentos para fazer a compra. Eu não sei te dizer o valor mínimo que existe, mas existe alguma coisa na lei lá que diga, né, que tem um valor mínimo de para se comprar por pronto pagamento, né? Mas sempre precisa, é obrigatório justificativa. Né? É bem plausível, inclusive, né? Tem que ter uma justificativa. Por que você está comprando por pronto pagamento isso? Esse produto ou fazendo esse serviço ou alguma coisa, né? Fora as outras coisas que, às vezes, normalmente viram reconhecimentos de dívida, que nem como agora, né? No caso a parte ali do relatório, que é um reconhecimento de dívida, na realidade, né? Se formou um reconhecimento de dívida para ser pago aquelas dívidas que estão no relatório. Certo. Você comentou que você passou por várias gestões, né, conforme o Bruno solicitou antes. Você percebeu algo diferente de movimentações de documentos, enfim, de rotinas nessa gestão do que as outras que você passou? Não. A única diferença é que essa é pela plataforma. As outras gestões, elas eram física, parte física. O empenho a gente imprimia, né? A pessoa levava até o fornecedor, né? A pessoa responsável pela secretaria, e a nota também vinha física. A nota fiscal aqui. E hoje não, hoje é tudo por dentro de uma plataforma, no caso, né? Com assinatura eletrônica, digital e tal. Única diferença seria isso. Senhor presidente, sem mais perguntas. Obrigado ao primeiro secretário, vereador Júnior Nese. Nesse momento, repasso a palavra ao segundo secretário, vereador Júlio Espada, para proferir sua inquirição. Senhora Priscila, eu entendo que o motivo de nós estarmos aqui, de ter feito essa comissão de inquérito, é porque, diante da lei que veio e dos relatórios que vieram juntos, se constatou uma infração na lei de responsabilidade fiscal. E essa infração seria contrair despesas nos últimos 2 quadrimestres sem pagamento integral no mandato. Por isso que por isso que estamos aqui. Sim. Né? A senhora compreende isso? Sim. Tem esse entendimento? Sim. O seu cargo é um cargo, dá para se dizer que é um cargo técnico. Tem um conhecimento técnico. Sim, sim. Ou seja, falando de empenho, você, dá para se dizer, conhece bastante. Talvez não conheça tudo, mas conhece, ou podemos dizer que conhece tudo. Isso. Ok. Você comentou que no fim dessa última gestão ou outras gestões você não percebeu nada, né? Não. Mas o relatório que chegou para nós, ele, aliás, antes dessa pergunta, os relatórios você ajudou a fazer. Você estava nessa comissão? Sim, a gente foi convocado então você tem conhecimento para validar, né? Sim. Sim, você tem conhecimento dos relatórios. Sim. Você ajudou a formalizar ele. Isso. A chegar nesses números. Isso. Correto? Uhum. Então significa dizer que você, o ano passado, não tinha conhecimento. Mas a partir do momento que essa comissão foi instaurada, também veio ao teu conhecimento estas questões aqui? Isso aí. Tá. Uhum. Quando eu observo aqui um dos relatórios, e eu não vou falar do relatório da saúde, porque você comentou que não era a sua parte empenhar nada da saúde. Mas nesse outro relatório, a gente tem empenhos aqui da infraestrutura, no caso, na época era aviação e obras, nós temos de indústria e comércio, assistência social, meio ambiente e bem-estar animal e da administração. Do aviação e obras, inclusive, o conhecimento, digamos que eu tinha, que não tinha sido empenhado, essa parte eu tinha. Eu sabia porque eu não empenhei, porque não foi assinado. Não foi autorizado, então não empenhei. Que são aquelas obras. Tá. Mas você tinha algum conhecimento se o serviço foi feito? Na época? Na realidade, o trâmite da época era o boletim de medição era feito, né?
o serviço era executado e o boletim de medição era feito, e tem que vir com as fotos que a gente precisa salvar para ir para o Obras, né? Então, é o boletim e as fotos. Era esse o trâmite. Aí o boletim, o fiscal anexava o boletim de medição, né? E eu só empenhava com a assinatura do executivo. Não precisava, para executar o serviço, nenhum tipo de empenho estimativo? Na realidade, a gente faz quando sai a ordem de serviço, que seria a ordenação para que a obra seja executada. Antes de executar. Antes de Isso, fazer. sai a ordem de serviço, no caso, né? É uma ordem de serviço que sai para a obra, para se começar a obra. Daí, com essa ordem de serviço, né, foi-se... não era de regra, mas assim, a gente empenha, o primeiro empenho é de 5% referente ao valor total. Então, seria um mínimo para se empenhar. Isso. Isso cabe dizer que serviço, não pode nenhum serviço ser feito sem empenho, nem que seja um mínimo. Pela lei, precisa existir um prévio empenho. E esse serviço específico que trata aqui, no 2.1.2, especificamente desta empresa, que aqui diz, ele não tinha nem esse prévio, nem esse estimativo, nada. Ele não, da qual que você estaria falando? Paulo Roberto Krause. São 2 empenhos aqui, 93 mil e 243 mil. E aqui diz assim, trata-se de serviços de hora-máquinas, autorizados pelo secretário da pasta, no caso, o ordenador da despesa, página 3 agora. Isso. Realizados, autorizados, isso foi a comissão, que a senhora estava junto, que relatou assim, que foram serviços de hora-máquinas autorizados pelo secretário da pasta, realizados entre os meses de outubro, novembro e dezembro, que possui diário de bordo, ou seja, que é uma comprovação, né? Sim. Comprovando a execução do serviço, bem como a rúbrica do fiscal do contrato, é uma segunda comprovação, correto? E aqui diz, nota-se que há vários anos a administração adota esta prática de executar os serviços e, posterior, emitir nota de empenho, como esclarecido pela servidora responsável pelo trâmite dos processos. É o que está aqui no relatório. Da Secretaria de Obras. Foi encaminhada a autorização do chefe, foi encaminhado mapa para autorização do chefe do executivo, porém não assinado até o final do exercício. Isso. Tem a comprovação do diário de bordo, tem a rúbrica de conferência, e tem ali a autorização do secretário da pasta. Ou seja, o serviço já foi executado. A minha dúvida é essa. Pode-se executar serviço, comprovar, mas não tinha um empenho, não tinha nada? Não. Ainda que tivesse um contrato, ainda que esse senhor Paulo Roberto Krause tem um contrato, ganhou uma licitação de serviço, tivesse feito o contrato, mas ele executou sem empenho, isso pode? Não. E é de responsabilidade de quem cuidar disso? O correto é de responsabilidade das duas partes, inclusive o fornecedor, porque a gente sempre orienta que eles não ajam sem ter empenho, porque o empenho é uma garantia para ele, entendeu? Porque às vezes você tem lá um contrato da municipalidade lá e você não vai adquirir, não vai utilizar todo aquele serviço ou adquirir todo aquele material, não é obrigatório na modalidade você, durante aquele tempo, adquirir. É conforme as necessidades da municipalidade. Mas nunca fazer nada sem um prévio empenho. Nunca. Sempre então, tem que ter aqui existe uma empenho. irregularidade dentro do processo normal. Sim. Considerando o processo normal. Eu vou fazer algumas perguntas com relação como é a sua... até praticamente, talvez seria redundante, mas nenhum serviço, nenhum tipo de compra... nada. Serviços ou produtos podem ser adquiridos sem licitação. Nenhum. A não ser aqueles que são pronto pagamento, também tem um processo, que eu acho que é 10 mil e pouco e tal. Isso, tudo tem bem. Um valor X. Esses dias nós votamos algo aqui. Sim. Mas mesmo tendo o processo licitatório, depois do processo licitatório vem o contrato. Tem que ser feito o contrato. Isso. Então também, ainda que tenha o processo licitatório, se ainda não foi feito o contrato, também não pode executar a compra, seja do serviço ou do produto. Jamais. Passado isso, se não for feito o empenho, da mesma forma. Da mesma forma. Tá, então isso vai dizer para nós, e eu pergunto isso para ti,
porque eu sei que talvez a tua responsabilidade é só quando chega lá, mas agora eu te falo como participante da comissão. Nós temos, nesses relatórios que vocês fizeram, nós temos várias dessas situações, não tem? Sim. Correto. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Bruno para fazer uma pergunta, Bruno, daí para nós não estender. Durante a sua explanação ao vereador Júlio, Priscila, me veio uma dúvida. Sim. E você me corrige se eu interpretei errado. Ali, algumas coisas eram sabidos que não tinham sido empenhadas e tinham sido executadas. Era de ciência de que algumas obras ou serviços foram prestados sem empenho? No caso, quando da aviação e obras. Não sei deles, eu digo do meu conhecimento, Sim, né? isso. Eu tenho uma pastinha lá que é de obras. E essas que estão aqui no relatório eram obras que foi solicitada a assinatura lá no início de dezembro, umas no fim de novembro, e elas ficaram ali paradas e eu não as empenhei porque não havia sido assinadas. Sim. Não foram assinadas pelo executivo, então não foram empenhadas. Tá, eu tinha esse conhecimento do que estava ali dentro da pasta. Uhum. Isso. E tem outras pessoas que tinham acesso a essa pasta também? Eu acho que, deixa eu ver, o Obras, eu tenho acesso a 7 ou 8 pastas ali, mas eu acredito que é a pessoa que fez o mapa, ou seja, o fiscal. Na realidade, ele não tem acesso à pasta, ele tem acesso ao processo. Então, tipo assim, a partir do momento que ele envia para a minha pasta, ele não pode mais tramitar, ele tem uma leitura, somente leitura. Então, ele não tramita, ele apenas visualiza, né? Então, que eu sei que pessoas que tenham acesso a essa pasta, eu não sei todas, né? Eu tenho acesso e, meu Deus, acho que a Janara também deve ter o acesso, porque ela faz a prestação de conta dos convênios, né? Mas, a princípio, seria isso. Entendi. Aí, a partir do momento que eu empenho, eu envio, né, para o fornecedor, né? No caso, hoje a gente adota uma forma diferente de fazer lá por dentro do processo, né? Eu envio para eles o empenho e eles solicitam, fazem o boletim de medição, anexam o boletim e eu envio para a empresa emite nota, recebo as notas, olhamos as documentações e enviamos para frente, tudo o trâmite normal. Entendi. Então, mais pessoas tinham conhecimento de que foram realizados sem empenho e que ao final do mandato não estariam empenhadas? Acredito que sim. E alguém eu falo por mim. Sim. Então a senhora também tinha ciência de que tinha alguns em aberto. Isso, ali aquelas obras, sim. Porque eu estava aguardando para empenhar. Eu não empenhei. E não houve orientação a algum outro setor ou órgão, ou até ao prefeito ou ordenador de despesa, de que isso daí depois poderia causar algum problema? De que não poderia estar em aberto no final da gestão? A gente sabe porque temos conhecimento de que o empenho tem que ser prévio. Mas é isso, somente. Isso, a gente sabe que o empenho tem que ser prévio. Deveria... Mas nesse caso não foi prévio, tinham pessoas que tinham ciência e não comunicaram de que no final da gestão isso daí poderia dar algum problema? Não. Satisfeito, presidente. Comigo não. Obrigado, vereador. Senhor presidente. Vereador Bruno. Uma pergunta só, Júlio, para devido ao tempo ali, a próxima testemunha. Tá. Só voltando agora nessa questão, você falou, acredito que até já ficou claro, mas eu gostaria de reforçar. Essa pasta que você falou que trata, inclusive, de coisas que estão nesse relatório. Então, você comentou que você tinha um conhecimento de que elas tinham sido executadas e estavam ali pendentes esperando o empenho, esperando a assinatura. Você tinha conhecimento de que, como você falou, aquelas que estava na pasta ali, não, isso aqui eu sei que foi executado. Porque na época o boletim de medição ele vem depois que executou aquela parte mesmo, senão como é que tu vai medir se não está feito ainda, no caso. Então o boletim de medição é a parte executada da obra e vem também com as suas fotos comprovando de que foi executada aquela parte. Ok, então o teu conhecimento de que aquilo estava feito é porque tinha comprovações ali. Isso. Okay. Mas não tinha empenho. Não. Não tinha. Não tinha empenho. Ou seja, isso é claramente uma situação irregular. Não poderia.
Não poderia estar ali já executado se não tinha empenho. Claro que você não poderia empenhar por conta, o teu papel era esperar mesmo, isso. Mas você tinha consciência de que aqueles serviços ali tinham sido feitos, porque você tinha as comprovações, mas o procedimento não é esse. Não é esse. Correto, não é esse. Isso é uma irregularidade. Isso. Ok. E aí, reforço também a pergunta do Bruno. Diante dessa irregularidade, até por ser um cargo técnico, em nenhum momento o setor de vocês informou os ordenadores de despesas sobre essas irregularidades, seja verbalmente ou seja documentalmente? Olha, o procedimento está sendo feito de forma irregular. Na realidade, com obras dessa forma, era sempre dessa forma, no caso que foi empenhado, né? O BM... Medição, o empenho era depois? Tem o empenho de 5%, que é sempre o que vem antes, né? Ou muitas vezes eles empenham o cronograma e tal, mas o relatório diz aqui sem empenho. Sim. Nem com 5%. O boletim não, os 5% é lá no início da obra. Mas já tinha sido usado. Isso. Ou seja, aquele valor estava sem empenho. Sim, aquele valor estava sem empenho. Então, é só porque isso, diante disso, comprova-se uma irregularidade. Obrigado. Obrigado, vereador Júlio. Priscila, esses serviços eram feitos sem empenho, isso a gente já tem essa ciência. Quem que ordenava a empresa fazer? A empresa, ela só ia fazer esse serviço se alguém da prefeitura falasse, pode fazer o serviço. Quem que dava o comando para essa empresa fazer o serviço dentro da administração pública? Isso eu não sei lhe dizer. Quando a senhora falou em relação ali que o vereador Júnior pediu pronto pagamento. Sim. Pronto pagamento, ele tem um limite máximo que é R$12.000, né? É o mesmo limite que... A mesma lei vale também para a Câmara de Vereadores, então a gente tem essa ciência. Pronto pagamento, mas isso não quer dizer que possa ser feito sem ter antes uma licitação, uma dispensa de licitação, o procedimento correto, certo? Para fazer de pronto pagamento tem que ter os 3 orçamentos, tudo normal, né? E justificativo. Justificativo. Isso. Perfeito, sem mais. O depoente tem mais alguma declaração para fazer acerca dos fatos, além do que lhe foi perguntado? Não. Tudo certo. Então, eu advirto a senhora a não ter contato com nenhuma das testemunhas, para que a gente mantenha a lisura dos depoimentos. Termina o depoimento da segunda testemunha às 14h49. Suspenda a sessão por 5 minutos até a preparação da terceira testemunha.